A fim de saber quais são as etapas para implementar um sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9001, fica nesse vídeo, a gente vai conversar sobre isso. É isso mesmo, meu querido, é isso mesmo. A gente vai conversar hoje sobre etapas no processo ou do processo de implementação de um sistema de gestão. Tá? Não necessariamente da ISO 9001, óbvio que eu vou usar ela como exemplo, mas poderia ser qualquer sistema de gestão. E é óbvio também que nem sempre é possível estabelecer um cronograma. Nem sempre é possível deixar bem claro quais são as fases. É muito importante que a gente entenda o contexto da organização, tá? Óbvio, eu quis dizer, não dá pra ter nenhuma receita pronta, tá? Com relação ao cronograma. Não dá pra... a mesma coisa que eu executei em um cliente, eu vou executar em outro. Nem sempre isso vai dar certo. Etapas são importantes, sim, pra gente ter uma base, pra gente ter um direcionamento, mas não necessariamente que isso vai ficar engessado, tá? Cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa, cada necessidade é uma necessidade. A gente tem que saber adaptar isso, tá? Por mais claro que sejam os requisitos, por mais simples que eles sejam realmente de serem implementados, eles precisam ser adaptados à sua realidade, pensando única e exclusivamente em gerar valor para o seu negócio. Qualidade não pode te levar nada além disso. Precisa te gerar valor em tudo que você faz, em tudo que é feito aí no dia a dia da sua organização, enfim, no dia a dia dos seus processos, tá? Então, eu vou aqui dividir um pouquinho quais são essas etapas para ficar mais fácil da gente entender. Antes, quero pedir encarecidamente que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário, que deixe a sua dúvida, a sua reclamação, tudo aquilo que você realmente tiver e puder, né, que a gente puder contribuir, é muito importante para nós. Então, por favor, interaja com a gente, dê os seus comentários, suas recomendações, enfim, suas orientações também. A gente quer crescer, a gente quer evoluir, e o Construindo a Qualidade tem esse princípio básico, né, compartilhar informação, mas informação de relevância e não qualquer informação, tá bom? Eu fiz um post lá no Instagram nesses dias, vou até mudar aqui a minha tela, que falava um pouquinho dessas etapas do processo de implementação. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, @palodeto com 2 P's, ou coloca lá no Instagram Construindo a Qualidade, você vai me encontrar com certeza, tá? Então, eu fiz esse post por diversos motivos, mas principalmente porque alguns clientes ainda perguntam: olha, mas quais são as etapas? Quais são as fases? Como é que eu consigo organizar a implementação de um sistema de gestão? É tão simples assim? Dá para definir em algumas etapas? Eu tentei, sim, de uma maneira bem simplória, explicar cada uma das etapas para que a gente conseguisse, sim, visualizar todo o caminho, mas é óbvio que, dependendo da sua empresa, a gente vai precisar se organizar, a gente vai precisar colocar algumas outras questões, adaptar essas questões, essas etapas que eu falei, enfim, para que fique da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Primeira etapa, eu sempre digo que não tem nada, não dá pra gente começar nada sem entender onde nós estamos. E em qualquer organização, em qualquer sistema de gestão, ou não necessariamente em um sistema de gestão, sempre em qualquer empresa, quando você quer direcionar ela, quando você quer organizar ela, quando você quer estruturar ela, é fundamental que a gente faça uma análise dessa empresa. A gente entenda qual é, ou descubra, ou defina realmente a sua identidade. E inclusive as normas do sistema de gestão, tanto a 9, a 14, a 45 e tantas outras, já trazem esse princípio básico no requisito 4 lá do contexto da organização. E a gente precisa, sim, conhecer ou descrever, ou não só descrever, mas identificar realmente, descobrir qual que é a identidade dessa organização. Quando eu falo em identidade, eu vou descobrir quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela pretende, quais são os seus projetos, quais são sua missão, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, né? Aí a gente desdobra o planejamento estratégico e, enfim, vai construindo. Tudo nasce daí, tudo nasce desse conhecimento, tudo nasce desse entendimento da organização, né? Às vezes a gente tem que se descobrir também enquanto organização, às vezes a gente não sabe quem somos. Então, a primeira fase sempre vai ser descobrir qual que é o nosso propósito, né? Qual que é o nosso princípio, quais são os nossos valores. E não necessariamente que você precisa ter uma política lá, uma missão, visão e valores. Não é nesse sentido. Mas sim realmente ter bem claro qual que é a sua identidade. A partir disso,
a gente vai desdobrar, né, esse planejamento estratégico em objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, que vão ser desdobrados em todas as outras fases, tá bom? Então sempre eu faço dessa forma. Ah, Rodolfo, é a única forma? Não, claro que não, né? A forma com que eu acredito que seja mais importante. E aí, nesse momento, eu vou descobrir quais são as minhas fragilidades, eu vou descobrir quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu sou bom, vou descobrir situações que podem me afastar do meu objetivo, eu vou descobrir situações que eu posso aproveitar, né, enfim, para maximizar os meus resultados ou maximizar ou facilitar nesse processo. Então, essa fase de análise, né, esse entendimento é muito importante para tudo que a gente vai fazer, tá? Depois, eu preciso de pessoas para implementar um sistema de gestão, para estruturar uma organização. Então, eu não posso fazer sem com que essas pessoas estejam realmente engajadas, envolvidas, conscientes daquilo que a gente precisa fazer, tá? Então, sempre dou sequência nesse processo com capacitação, com desenvolvimento de pessoas, com alinhamento de rota, com realmente um direcionamento daquilo que a gente precisa fazer. E aí tem treinamentos, diversos treinamentos, tanto estratégicos quanto também operacionais, também de entendimento dos requisitos. Às vezes a empresa não está necessariamente implementando um sistema de gestão, mas ela quer se desenvolver. Então, a partir desse desenvolvimento, eu preciso realmente que as pessoas estejam na mesma página, que as pessoas estejam envolvidas, mas no mesmo entendimento, né? Não é necessário, ou não posso simplesmente que elas estejam envolvidas por vontade. Olha, eu estou engajado nessa empresa, mas eu preciso que elas estejam engajadas assertivamente, né? Para que a gente realmente consiga trilhar o nosso caminho. Depois disso, eu vou para o meu planejamento. E aí eu vou planejar minha organização, meu sistema de gestão. É ali que eu vou, a partir dos objetivos que eu detalhei, que eu tracei, lá na minha estratégia, que eu desdobrei para cada um dos meus processos em si. Enfim, o que eu instituí em cada uma das fases, eu vou planejar isso, tá? Sempre orientado pelos meus objetivos, sempre tendo como princípio básico, tudo que eu fizer dentro da minha organização, ela tem que gerar resultado. Tudo que eu fizer, ela tem que estar visualizando o meu propósito, ou realmente aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero atingir, tá? Não necessariamente o propósito, mas sim aquilo que eu quero conquistar, né? A minha meta exclusivamente. Então tudo que eu faço tem que estar voltado para isso. Quando eu falo em planejamento, eu vou me redescobrir enquanto processo também. Pensando no meu planejamento, eu vou abordar, olha, o que pode me afastar desse objetivo, ou o que pode me levar para um caminho diferente. Isso nada mais é do que um entendimento dos meus riscos, que são inerentes para os meus processos. Entendendo os meus riscos, os meus processos serão realmente conhecidos. Porque as respostas dos meus riscos se desencadeiam nos meus processos, nas minhas rotinas, no meu dia a dia, naquilo que eu tenho que fazer todos os dias para alcançar, para atingir o meu objetivo. Então, planejar o meu sistema de gestão é óbvio que tem diversas coisas envolvidas nisso. Eu vou pensar em recursos também, eu vou pensar no papel da liderança, eu vou pensar em infraestrutura, eu vou avaliar tudo isso, mas de uma maneira geral, eu vou entender o que pode me afastar do atingimento dos meus objetivos, tá? Então essas são as 3 primeiras fases. Na fase 4, eu vou desdobrar no meu processo, né? Às vezes a gente confunde que mapear processo é descrever fluxo, e é muito maior do que isso. Mapear processo é entender realmente tudo que está envolvido nessas atividades, tudo que tem um direcionamento para realmente eu conseguir atingir aqueles meus objetivos. Então, quando eu vou mapear o meu processo, eu tenho que pensar no meu objetivo, eu tenho que pensar nos riscos inerentes a esse objetivo, eu tenho que pensar nos indicadores que vão me ajudar a medir se eu estou atingindo ou não, eu tenho que pensar nas minhas rotinas, naquilo que eu devo fazer todos os dias, eu tenho que pensar na descrição dos meus procedimentos, dos meus registros, nas minhas instruções de trabalho, enfim, todo esse pacote, todos esses contextos são uma coisa só quando a gente pensa em mapeamento, tá? Então, mapeei, claro, inicio com o meu objetivo, desdobro nos meus riscos que foram definidos agora no meu planejamento, e as minhas respostas, né, os meus fluxos, as minhas instruções, os meus procedimentos, os meus indicadores, enfim, tudo aquilo que eu vou fazer nesse processo em si, a gente pode consolidar como o meu mapeamento, tá? Depois que eu fiz isso tudo, que eu estruturei, eu vou implementar, eu vou colocar em prática, eu vou ver acontecer, eu vou fazer realmente acontecer, e óbvio que aqui também vão entrar outras etapas de conscientização, de desenvolvimento,
de melhoria, nem sempre, às vezes aquilo que eu estou implementando na teoria era uma coisa, na prática é diferente, então as coisas têm que ser vivas, né? Tem que ser realmente praticadas de uma maneira efetiva. Às vezes o que está no papel não vai dar certo na prática, então tem que ter um vínculo, tem que ter uma clareza nesse sentido. Então eu vou validar se aquilo que eu coloquei, se aquilo que eu defini está realmente de acordo. Se não está, eu vou corrigir a rota e assim por diante. Implementei, agora eu tenho que verificar, né? Tudo na minha vida, tudo na nossa vida é passivo de verificação e estruturar uma organização também não pode ser diferente, tá? Então ali eu vou verificar se aquilo que eu implementei está me levando ao atingimento dos objetivos que eu defini lá no planejamento do meu sistema de gestão, enfim, no planejamento da minha organização, lá na definição do planejamento estratégico. E quando a gente fala nisso, a gente está falando de análises críticas, né, entendimento, olha, os indicadores estão atingindo aquilo que eu preciso, os meus processos estão realmente entregando o que precisam, os meus processos estão acontecendo de acordo com o que foi definido, né, eu vou fazer auditorias, entre diversas outras situações. Aqui a gente pode estar falando de auditorias internas, né, para dar uma robustez, para dar uma clareza maior em tudo isso, né, nesse vínculo, nessa interação em todas essas fases. Fechei essa parte, óbvio que eu vou melhorar. Eu entendi, olha, na minha auditoria eu constatei que isso não está tão bom, então vou resolver. Vou tratar como não conformidade, vou analisar e vou definir novos planos, vou girar o PDCA efetivamente, vou validar e vou envolver o time, vou deixar ele estruturado, realmente fazendo com que a gente construa qualidade, né? Aqui eu sempre digo que qualidade não se conquista, qualidade se constrói. Então é o dia a dia, eu não tenho como conquistar um certificado, senão eu vou lá e compro e colo na parede no certificado. Eu tenho que construir. Isso só se constrói no dia a dia, nas rotinas, no fazer realmente, no não se preocupar única e exclusivamente com o requisito, mas sim com o que eu estou fazendo para atingir ele e, acima do atingimento do requisito, o que eu estou fazendo para conseguir melhores os meus resultados. Se a partir disso, a partir dessa fase 7, né, o ciclo PDCA aconteceu, eu vou girar quantas vezes forem necessárias para atingir a minha maturidade. Maturidade não significa ter perfeição, não significa não errar mais, não ter falhas, porque isso não é a mesma coisa. Inclusive, não há perfeição, né? Principalmente, eu nem acredito em perfeição, mas quando a gente fala em uma organização, não há busca da perfeição. Sempre haverá situações de melhoria, né? A ideia é melhorar todos os dias. A ideia não é subir uma escada inteira, mas sim um degrau de cada vez e ir evoluindo. Isso atesta a construção realmente da qualidade. Então, depois que eu tive essa maturidade, aí sim eu vou contratar uma empresa certificadora que é credenciada ao Inmetro e vou, enfim, fazer todos os trâmites, solicitar auditorias para constatação com um auditor independente, para realmente ter uma visão de fora e também me ajudar a enxergar situações que eu não estou enxergando. E aí sim, se ele considerar que eu estou atendendo os objetivos, os requisitos do sistema de gestão, ele vai indicar, me recomendar essa certificação. E óbvio que a partir disso ele está dando esse atestado, que aí sim é um certificado, mas que ele vai acompanhar, né, periodicamente. E óbvio que, mais uma vez, a gente não faz o que a gente faz simplesmente por ter um certificado, né, para conseguir ter uma posição, mas a gente faz o que a gente faz para conseguir agir mais assertivamente, para conseguir fazer no nosso dia a dia mais adequado para o atingimento dos nossos resultados. É esse o motivo de tudo isso, tá? Olha, é isso. Gostou do post? Gostou do vídeo? Espero que sim. Se gostou, vai lá no Instagram, deixa o like, lá também deixa suas dúvidas. Se não, vem aqui no YouTube, eu preciso, né, da sua ajuda. Se inscreve aqui no canal mais uma vez, deixa o seu like. A gente tem diversos vídeos aqui, a gente está construindo muitas coisas legais, tem a nossa plataforma de educação, a Construindo a Qualidade, que tá crescendo bastante. Então, por favor, seu feedback é fundamental para que a gente evolua, eu preciso muito disso, tá bom? É isso, eu fico por aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.